Bom dia, nossa segunda aula é a aula de Geografia e nós vamos entrar no volume 2 e vamos estudar sobre a Terra, o Sistema Solar. Nossa Terra, nosso Sistema Solar. Então, nós estamos vivendo no Sistema Solar. Então, vamos lá? Você sabia que a Terra não está parada no Sistema Solar? Nosso planeta realiza vários movimentos, como de rotação e de translação. Então, lá de rotação dia e noite, que gera o dia e a noite, e a de translação, que gera os 365 dias e 6 horas. Esse movimento são muito importante para a vida do planeta, pois tanto a sucessão de dias e noites, quanto a existência das estações do ano, estão diretamente ligada a eles. Você sabe o que é o Sistema Solar? O que podemos encontrar nele? Qual é a posição da Terra que a Terra ocupa nesse sistema? Vamos estudar para nós podermos entender. Principais movimentos da Terra: rotação e translação. Como eu disse para vocês, rotação é o movimento que a Terra dá, que vai promover o dia e a noite. E translação é o movimento que gera 365 dias e 6 horas. Vamos estudar sobre ele. Então, lá, quando olhamos para o céu em uma noite de nuvens, sem nuvens, bem claro, podemos ver muitas estrelas, a Lua e até alguns planetas. Os corpos celestes, como a Terra e a Lua, fazem parte do nosso sistema solar, juntamente com outros planetas e satélites naturais, asteroides e cometas que se movem ao redor do Sol. O sistema solar é apenas um entre uma imensidão de outros sistemas existentes no nosso universo. Comportamento da Terra e dos demais astros e planetas no sistema solar já inquietava nossos antepassados. Ao longo do tempo, diferentes teorias foram formuladas para entender esse comportamento. Algumas dessas teorias foram descartadas, outras serviram de base para a construção do conhecimento que nós temos atual. O Sol está localizado no centro do sistema solar e é a estrela mais próxima da Terra, fornecendo luz, calor e energia. Os planetas são astros que possui forma arredondada e executa sua órbita ao redor do Sol. Esse movimento recebe o nome de translação. As órbitas dos planetas são elípticas, por isso, em alguns períodos, ele se aproxima do centro de atração, que não coincide com o centro de elipse, e outros afastam-se deles. Todos os planetas do sistema solar também realizam um movimento em torno de si mesmo, ou de seu eixo imaginário, conhecido como rotação. O tempo de duração desses movimentos varia de planeta para planeta. Os planetas do sistema solar estão a distâncias diferentes do Sol e têm tempos variados de rotação e translação. Além disso, não têm o mesmo tamanho nem a mesma característica. A Terra, por exemplo, em relação à distância do Sol, ocupa a terceira posição. É o quinto maior planeta, é rochoso, tem um satélite natural, a Lua. Pelo que se sabe, é o único planeta onde existe água em estado líquido, ar e vida, ok? Então, nosso sistema solar, o nosso planeta, até então,
é considerado, né, por todos pesquisadores, que é o único, né, planeta que tem ar, água, né, e vida. O universo não é estático. A Via Láctea, então vamos estudar agora, né, sobre a nossa Via Láctea. Vamos lá, nós estudamos agora sobre o principal movimento da Terra. Agora nós vamos estudar sobre a Via Láctea, ok? O universo não é estático. A Via Láctea, a galáxia onde está a Terra, por exemplo, move-se de acordo com as forças gravitacionais do universo. O sistema solar também movimenta-se nessa galáxia. E o planeta Terra realiza vários movimentos no sistema solar. O movimento da Terra mais importante para a geografia são as de rotação e de translação, pois eles possuem grande influência em nosso cotidiano. Então, quais são o movimento mais importante para o estudo da geografia, né, do nosso sistema solar, né? Então, o movimento da Terra é o mais importante, o mais estudado em geografia, é o de rotação e translação, ok? Nessa parte que nós acabamos de explicar, página 4, tem algumas atividades para vocês responder de acordo com o que nós estudamos. Agora nós vamos para a página, ok? Para a página 5, movimento de rotação. Vocês já estudaram, acho, lá em ciência e também lá quando vocês estavam no 5º ano. Muitos povos da antiguidade acreditam que o Sol e outros planetas giravam em torno da Terra e que ela era estática. Essa concepção foi mudando com o avanço dos estudos dos astrônomos e outros cientistas que desvendaram o mistério do universo. Atualmente sabe-se que a Terra realiza um movimento de rotação. Movimento de rotação. Neste movimento, nosso planeta gira inclinado sobre seu eixo, linha imaginária, que une os polos, de oeste para leste. Ao mesmo tempo em que gira em torno do Sol, a Terra completa esse movimento em aproximadamente 24 horas, ou seja, um dia. Esse giro que a Terra faz, o Sol surgir de um lado do horizonte e pôr-se do outro, isso dá a impressão de que o Sol percorre um trajeto no céu, desde o amanhecer até o anoitecer. Na verdade, isso não acontece. Não é o Sol que se move. O Sol, ele não se move, mas sim a Terra. O movimento do Sol é apenas aparente. A gente tem a impressão que o Sol movimenta, mas o Sol é uma estrela fixa, não se movimenta. Quem se movimenta, quem faz esse movimento de rotação e translação em torno do seu eixo é a Terra. A Terra tem 2 polos, como já estudamos em geografia, o Polo Norte, também denominado Ártico, e o Polo Sul, que também recebe o nome de Antártico. Observe na imagem acima que o eixo imaginário de rotação da Terra passa pelo Polo Norte e Sul. Então, vamos observar aí na imagem, né, o eixo imaginário, tanto está lá no Polo Norte como no Polo Sul. Lá no Polo Norte, onde fica o Círculo Polar Ártico, e no Polo Sul, onde fica o Círculo Polar Antártico. Sucessão de dias e noites. Com o movimento de rotação, uma parte da superfície da Terra recebe diretamente a luz do Sol e a outra não. Na parte iluminada, o Sol é visível no céu, é dia. Na parte escura, o Sol não é visível no céu, é noite. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, a luz do Sol ilumina diferentes áreas do planeta, produzindo a sucessão de dias e noite. A imagem que representa a rotação da Terra mostra seu eixo imaginário, que
que é inclinado em relação à órbita executada em torno do Sol. Essa inclinação, junto com o formato arredondado da Terra e com o movimento de translação, faz com que dias e noites não tenham a mesma duração nas diferentes regiões do planeta. Ao longo do ano, a variação da duração de dias e noites é maior nas localidades mais próximas aos polos. Já nas localidades próximas à linha do Equador, o dia e a noite sofrem pouca variação na sua duração. Então, nós estamos lendo aqui, vamos para a página seguinte, vamos para a página 6. Então, nós estamos aqui na página 6 e vamos estudar sobre movimento de translação. A Terra gira em torno de si mesma e ao mesmo tempo gira ao redor do Sol, realizando assim o movimento de translação. Esse movimento é o resultado de equilíbrio das forças gravitacionais do Sol e da Terra. O tempo gasto neste movimento é de 365 dias e cerca de 6 horas. E esse período é chamado de sideral. De acordo com o calendário adotado nos países ocidentais, um ano tem 365 dias, que acontece então com as quase 6 horas que sobram atualmente. Então, se o ano tem 365 dias, o que acontece com as quase 6 horas que sobram anualmente? Vamos observar. Se esse calendário fosse baseado no tempo real de uma translação, cada ano começaria em um horário diferente. Para isso não ocorrer, ele foi ajustado ao ano solar. Assim, os 365 dias foram divididos em 12 meses. As quase 6 horas que sobram anualmente não são consideradas durante 3 anos seguidos. Então, durante 3 anos seguidos, essas horas que sobram, essas 6 horas que sobram, né, não são contadas. No quarto ano, essas horas são somadas, totalizando 24 horas, ou seja, um dia. E esse dia a mais é acrescentado ao mês de fevereiro, que fica com 29 dias. É o ano que nós chamamos de ano bissexto, com 366 dias, que acontece uma vez a cada 4 anos. Agora vamos ler aqui, né, no rodapé, a inclinação do eixo de rotação da Terra é de aproximadamente 23 graus a 27, né? Então, nós temos 23 graus e 27 minutos em relação ao plano da órbita terrestre. Isso faz com que os raios solares incidam de maneira desigual em pontos diferentes do planeta, em diferentes épocas do ano. Se considerarmos essa característica, ao imaginar o movimento de translação do planeta, veremos que durante uma parte do ano o hemisfério sul estará mais voltado ao Sol e que durante a outra parte isso ocorrerá com o hemisfério norte. Esse fato, aliado ao movimento de translação, resulta na ocorrência das estações do ano. Então, nós vamos estudar agora na página 7 sobre as estações do ano. Vocês vão ler, né, esse conteúdo da página 7, que está falando sobre as estações do ano, né? Então, vamos lá. Há muito tempo, as pessoas observaram que em algumas épocas do ano a temperatura aumentava e fazia mais calor, em outras árvores perdiam suas folhas, em outras fazia muito frio, e em outras as flores desabrochavam, né? Então, isso deu as estações do ano, né, que nós temos. Então, essas épocas são as estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Então, nós vamos observar aqui, né, nesse quadro e responder as questões da página 7.
E agora nós vamos para o solstício e equinócio. Vocês também vão ler aqui a página 8, né? E vão falar o que acontece no mês de junho, março, setembro e 21, que são as estações do ano, né? Então vamos ler. Então lá, o que acontece durante essas estações, ok? E aí nós vamos responder as questões da página 9, tá? E as questões da página 9, as questões da página 10 e da página 11. Aí terminou o nosso conteúdo, né, do segundo, do livro 2, do bloco 2, né, que vai falar sobre os planetas. Essa é a nossa aula de geografia para amanhã, né. Depois da nossa aula de história, nós vamos responder a aula de geografia. Vocês observem bem, né, que nós vamos ter 3 aulas. Então, nós vamos entrar no Zoom 3 vezes e vocês não vão sair, tá? Terminou o período, ele vai sair, né, o Zoom. Aí eu passo o aplicativo em seguida, vocês entram novamente, porque senão não vai dar tempo a gente fazer as atividades, ok? Até lá, meus amores. Até amanhã às 9 horas.